galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Epílogo. Irritado, Sir Thomas Leahy, comissário assistente da Scotland Yard, esbravejou. Mas essa história toda é inacreditável! Em tom respeitoso, o inspetor Mayne limitou-se a acatar. Eu sei, senhor. O comissário continuou. 10 pessoas mortas numa ilha e não há ali viva alma. Não faz o menor sentido. Impassível, o inspetor Mayne disse. Contudo, aconteceu, senhor. Maldição, Mayne! Alguém deve ter matado essa gente. É justamente esse o nosso problema, senhor. Nenhuma informação útil no laudo médico? Não, senhor. Wargrave e Lombard foram baleados. O primeiro com um tiro que penetrou a cabeça. O outro teve o coração transpassado. A senhorita Brent e Marston morreram envenenados por cianureto. A senhora Rogers morreu em consequência de uma dose excessiva de hidrato de cloral. A cabeça de Rogers foi rachada ao meio. A cabeça de Blore foi esmagada. Armstrong morreu afogado. O crânio de MacArthur foi fraturado por um golpe na nuca e Vera Claythorne enforcou-se. Assustado e arrepiado, o comissário disse. A coisa foi feia. Feia mesmo. Depois de 1 ou 2 minutos de reflexão, Sir Thomas, ainda irritado, disse. O senhor está querendo me dizer que não conseguiu tirar nada de útil daquela gente de Sticklehaven? Com 1000 diabos, eles devem saber de alguma coisa. O inspetor Mayne deu de ombros. São gente decente e comum. É um vilarejo de pescadores modestos e honestos. Sabem que a ilha foi comprada por um homem chamado Owen. E isso é praticamente tudo o que sabem. Quem abasteceu a ilha e providenciou todos os arranjos necessários? Um homem chamado Morris. Isaac Morris. E o que ele tem a dizer sobre tudo isso? Ele não pode dizer nada, senhor, está morto. O comissário franziu a sobrancelha. Sabemos alguma coisa a respeito desse tal Morris? Oh, sim, senhor, sabemos. Não era flor que se cheirasse o tal senhor Morris. Estava implicado naquela fraude das ações da Benito 3 anos atrás. Temos certeza disso, embora não possamos provar. Também andava metido no tráfico de drogas, mas também não temos provas. Era um sujeito muito cauteloso, o Morris. E ele estava por trás desse negócio da ilha? Sim, senhor. Foi ele quem fechou o negócio da compra. Embora tenha deixado bem claro que estava apenas representando um terceiro, cujo nome permaneceu anônimo. Certamente será possível descobrir algo investigando os aspectos financeiros da coisa, não é? O inspetor Mayne sorriu. Se o senhor conhecesse Morris, nem sequer se daria ao trabalho de fazer tal pergunta. O homem era capaz de manipular os números com tantas artimanhas, tantos ardis, tantos meios tortuosos, que nem mesmo o mais renomado contador do país daria conta de desenrascar. Tivemos uma pequena amostra disso no caso da Benito. Não, ele soube acobertar muito bem as pistas de quem o havia contratado. O comissário suspirou. Mayne continuou. Foi Morris quem fez todos os arranjos lá em Sticklehaven. Apresentou-se em nome do Sr. Owen, dizendo-se um representante ou agente. E ele se encarregou de explicar aos moradores locais que ali estava em curso alguma espécie de experiência. Um tipo de aposta em que as pessoas passam uma semana numa ilha deserta. E que, portanto, ninguém devia dar nenhuma atenção a qualquer pedido de ajuda vindo de lá. Sir Thomas Leahy remexeu-se inquieto na cadeira e perguntou. O senhor está querendo me dizer que essa gente não desconfiou de nada? Nem depois? Mayne deu de ombros. O senhor está se esquecendo de que anteriormente a Ilha do Soldado havia pertencido a Elmer Robson, o jovem norte-americano. E lá ele dava as festas mais extraordinárias. Não tenho a menor dúvida de que, a princípio, a população local tenha arregalado os olhos, boquiaberta de espanto com as tais festas e com razão. Mas com o tempo as pessoas acabaram se acostumando e começaram a achar que tudo que se relacionasse com a Ilha do Soldado seria necessariamente inacreditável. Pensando bem, senhor, é uma coisa natural.
Acabrunhado, o comissário assistente admitiu que talvez fosse mesmo assim. Manny continuou falando. Fred Narracott, esse é o homem que levou de lanche os convidados para a ilha. Disse uma coisa iluminadora. Ele afirmou ter ficado surpreso ao ver aquele tipo de gente. Nada a ver com os convidados habituais do Sr. Elmer Robson. Acho que foi justamente o fato de serem pessoas tão normais e tranquilas que o levou a desobedecer às ordens de Morris e ir de barco até a ilha depois de ouvir falar nos sinais de SOS. Quando é que ele e os outros homens foram à ilha? Os sinais foram vistos por um grupo de escoteiros na manhã do dia 11, dia em que não havia a menor possibilidade de chegar até lá. Os homens saíram na tarde do dia 12, assim que foi possível desembarcar. Todos têm certeza absoluta de que ninguém podia ter saído da ilha antes de eles lá chegarem. O mar estava muito agitado depois da tempestade. Alguém não poderia ter chegado à praia a nado? A ilha fica a quase 2 quilômetros da costa. O mar estava revolto. As ondas de arrebentação quebravam com grande violência nos rochedos. E nos penedos havia muita gente, entre escoteiros e curiosos, espiando a ilha. O comissário suspirou e disse: "E o que o senhor me diz do disco de gramafone que encontrou na casa? Não conseguiu descobrir nada que pudesse ajudar?" O inspetor Manny respondeu: "Andei investigando isso. O disco foi fornecido por uma firma de gravação que faz coisas para teatro e efeitos sonoros para filmes. Foi enviado ao ilustríssimo Sr. Owen Owen aos cuidados de Isaac Morris e aparentemente destinava a representação amadora de uma peça até então inédita. O original datilografado foi devolvido juntamente com o disco." Lee Ji perguntou: "E quanto ao conteúdo?" O inspetor Manny respondeu com voz sombria: "Estou chegando lá, senhor. Vou falar disso agora." Limpou a garganta e continuou: "Investiguei essas acusações da maneira mais completa que me foi possível. Começando pelos Rogers, que foram os primeiros a chegar à ilha. O casal trabalhava para uma certa senhorita Brady, que morreu repentinamente. Não consegui nenhuma informação definitiva com o médico que a atendeu. Ele diz que os Rogers com certeza não a envenenaram nem nada do tipo, mas pessoalmente acredita que alguma coisa esquisita aconteceu. Ele desconfia que a mulher morreu em função de negligência por parte do casal. Diz que é o tipo de coisa quase impossível de provar. Depois vem o juiz Wargrave. No caso dele, tudo certo e esclarecido. Ele é o juiz que julgou e condenou Seaton. A propósito, Seaton era culpado, inequivocadamente culpado. Depois que ele foi enforcado, novos indícios surgiram e provaram cabalmente a sua culpa. Mas na ocasião houve muitos comentários. De cada 10 pessoas, 9 achavam que Seaton era inocente e que o sumário de culpa do juiz tinha sido vingativo. Descobri que Claytorne, a moça, foi governanta de uma família em que ocorreu uma morte por afogamento. Contudo, ela não parece ter tido nada a ver com isso. Na verdade, ela até que se comportou muito bem. Nadou em mar aberto para tentar salvar a criança e ela própria foi arrastada pela correnteza e teve de ser salva. "Prossiga", pediu o comissário com um suspiro. Manny respirou fundo. O Dr. Armstrong agora, homem muito famoso, tinha um consultório na rua Halley. Absolutamente honesto e honrado no exercício da sua profissão. Pelo que apurei, não consegui encontrar nenhum indício de operações ilícitas ou qualquer coisa do gênero. Mas é certo que houve uma mulher chamada Cleese, operada por ele em 1925 em Leithmore, quando Armstrong estava vinculado ao hospital de lá. Peritonite. E ela morreu na mesa de cirurgia. Talvez ele tenha sido um pouco inábil na operação. Afinal de contas, ainda não tinha muita experiência. Mas apesar dos pesares, ser canhestro não constitui crime. E certamente não havia motivo para o homicídio. Depois temos a senhorita Emily Brent. Uma moça, Beatrice Taylor, trabalhava para ela como empregada. Ficou grávida, foi mandada embora pela patroa e afogou-se. Não é uma coisa muito bonita. Mas, mais uma vez, não se pode dizer que foi propriamente um crime. Essa, disse o comissário, parece ser a chave do enigma.
O N. Owen escolheu casos que estavam além do alcance da lei. Imperturbável, Maine continuou a expor a sua lista. O jovem Marston era um motorista bastante descuidado e imprudente. Teve a carteira de habilitação suspensa 2 vezes e, na minha opinião, ela devia ter sido cassada definitivamente. Isso é tudo o que há a dizer a seu respeito. Os nomes John e Lucy Combs são um casalzinho de crianças que ele atropelou e matou perto de Cambridge. Alguns amigos testemunharam a seu favor e ele foi posto em liberdade depois de pagar uma multa. Não pude descobrir nada muito preciso a respeito do general MacArthur. Boa folha de serviço. Serviu na guerra. E tudo mais. Arthur Richmond estava sob seu comando na guerra e foi morto em combate na França. Não havia nenhum tipo de desavença ou atrito entre ele e o general. Eram amigos íntimos, na verdade. Na época, foram cometidos alguns erros. Comandantes sacrificando seus homens desnecessariamente. Possivelmente foi um erro desse tipo. Possivelmente, disse o comissário assistente. Agora Philip Lombard. Lombard esteve metido em coisas bastante curiosas no exterior. Já andou muito perto de cair nas garras da lei. Tinha fama de atrevido, presunçoso e pouco escrupuloso. O tipo do sujeito capaz de cometer vários assassinatos em algum lugar afastado e fora de mão. E aí chegamos a Blore. Maine hesitou. Obviamente ele era um dos nossos. O outro se remexeu na cadeira. Blore, disse o comissário assistente em tom violento. Era uma maçã podre. Acha mesmo, senhor? O comissário respondeu. Sempre achei, mas ele era esperto bastante para escapar impune. Em minha opinião, ele cometeu perjúrio no caso Landor. Na ocasião, não fiquei nada feliz, mas não consegui encontrar provas. Incumbi Harris de investigar o caso, mas ele também não conseguiu descobrir nada. Até hoje, sou da opinião de que havia alguma coisa a descobrir se tivéssemos sabido como agir. O sujeito não era honesto, tinha culpa no cartório. Depois de uma pausa, Sir Thomas Ligie perguntou. E Isaac Morris está morto, o senhor me diz? Quando foi que ele morreu? Achei mesmo que logo o senhor entraria nesse assunto, senhor. Isaac Morris morreu na noite de 8 de agosto. Tomou uma overdose de soníferos. Um barbiturato pelo que pude apurar. Não foi possível descobrir nada que determinasse tratar-se de suicídio ou acidente. Ligie disse pausadamente. Gostaria de saber o que eu penso, Maine. Talvez eu possa adivinhar, senhor. Ligie falou em tom severo. Com 1000 diabos! Essa morte de Morris é oportuna demais. O inspetor Maine concordou com o movimento da cabeça. Achei que o senhor diria isso. O comissário esmurrou a mesa e berrou. Essa história toda é fantástica! Impossível! 10 pessoas assassinadas numa ilha que é um mero rochedo sem graça e nós não sabemos por quem nem como. Maine tossiu, depois disse. Bem, não é exatamente assim, senhor. Sabemos o porquê. Algum fanático com a fixação de fazer justiça. Estava determinado a aplicar a justiça com extremo rigor a pessoas que estavam além da ação da lei. Escolheu 10 indivíduos. Se eram ou não realmente culpados, isso não interessa. Sir Thomas agitou-se na cadeira, depois disse asperamente. Não interessa? Parece-me que... Interrompeu a frase. O inspetor Maine aguardava respeitosamente. Ligie suspirou e balançou a cabeça. Continue, pediu. Por um minuto senti que podia chegar a algum lugar, que tinha encontrado, por assim dizer, o fio da meada. Mas agora perdi. Vá em frente, continue o que estava dizendo. Maine prosseguiu. Havia 10 pessoas para ser executadas, digamos. Elas foram realmente executadas. O N. Owen cumpriu a sua tarefa. Depois, de alguma maneira, escafedeu-se da ilha como num passe de mágica. O comissário assistente comentou. Ora, temos em mãos um belíssimo exemplo do truque de desaparecimento. Mas como o senhor sabe, Maine, tem de haver uma explicação. Maine disse.
O senhor está pensando, senhor, que se o homem não estava na ilha, não tinha como ter deixado a ilha. E de acordo com o relatório das partes interessadas, ele nunca sequer esteve na ilha. Bem, então a única explicação é que ele era de fato uma das 10 pessoas. O comissário assistente concordou com um gesto de cabeça. Em tom grave, Maine relatou: Já pensamos nisso, senhor. Já examinamos essa hipótese também. Agora, para começar, não estamos completamente no escuro sobre o que aconteceu na ilha do soldado. Vera Claytorne escrevia um diário. Emily Brent também. O velho Wargrave tomou algumas notas. Coisas escritas em linguagem forense, seca, enigmática, obscura, mas suficientemente clara para nós. E Blore fez anotações também. Todos esses relatos batem entre si, cada um confirma o outro. As mortes ocorreram nesta ordem: Marston, a senhora Rogers, MacArthur, Rogers, a senhorita Brent, Wargrave. Depois da morte deste último, o diário de Vera Claytorne registra que Armstrong saiu da casa durante a noite e que Lombard e Blore foram atrás dele. Blore fez mais uma anotação em seu caderninho de apontamentos. Apenas 2 palavras: Armstrong desapareceu. Ora, senhor, parece-me que, levando-se tudo em conta, poderíamos encontrar aqui uma solução perfeitamente boa. Armstrong afogou-se como o senhor se lembra. Supondo que Armstrong estivesse louco, o que é que podia impedi-lo de matar todos os outros e depois cometer suicídio, atirando-se do alto do rochedo, ou talvez enquanto tentava chegar a nado até terra firme? Essa seria uma boa solução, mas não funciona. Não, senhor, não serve. Em primeiro lugar, há o laudo do médico legista da polícia. Ele chegou à ilha na manhã de 13 de agosto. Não pôde dizer muita coisa que nos fosse útil. Tudo o que disse foi que as 10 pessoas tinham morrido havia pelo menos 36 horas. Talvez muito mais. Mas ele deu informações bastante precisas a respeito de Armstrong, cujo corpo deve ter ficado de 8 a 10 horas dentro da água antes de ser lançado pelas ondas à costa da ilha. Isso mostra o seguinte: Armstrong deve ter entrado no mar em algum momento durante a noite de 10 para 11 de agosto. E vou explicar por quê. Encontramos o ponto da costa para onde o corpo foi levado pela água. Tinha ficado entalado entre 2 rochas, nas quais se viam pedaços de roupa, fios de cabelo, etc. Deve ter sido depositado ali durante a maré alta do dia 11, ou seja, mais ou menos por volta das 11 da manhã. Depois disso, a tempestade arrefeceu e as marcas de maré alta são consideravelmente mais baixas. Suponho que o senhor poderia dizer que Armstrong conseguiu eliminar os outros 3 antes de entrar no mar nessa mesma noite. Mas há outro ponto que não pode passar em branco e ficar sem esclarecimento. O corpo de Armstrong foi arrastado acima da linha de pré-mar. Nós o encontramos fora do alcance de qualquer maré e estava estendido no chão, todo esticadinho e em ordem. Portanto, uma coisa fica definitivamente estabelecida. Alguém estava vivo na ilha depois que Armstrong morreu. Após uma pequena pausa, continuou. E isso nos leva... Aonde exatamente? Eis a situação na ilha na manhã do dia 11. Armstrong desapareceu, afogado. Portanto, temos agora 3 pessoas. Lombard, Blore e Vera Claytorne. Lombard levou um tiro. Seu corpo estava junto ao mar, próximo ao cadáver de Armstrong. Vera Claytorne foi encontrada enforcada no seu próprio quarto. O corpo de Blore estava no terraço, com a cabeça esmagada por um pesado relógio de mármore que parece razoável supor caiu da janela que ficava acima. Que janela? Perguntou rispidamente o comissário assistente. A janela do quarto de Vera Claytorne. Agora, senhor, examinemos cada um desses casos separadamente. Primeiro, Philip Lombard. Digamos que ele tenha derrubado o pesado bloco de mármore na cabeça de Blore, depois dopou Vera Claytorne e enforcou-a. Por fim, desceu até a praia e matou-se com um tiro. Mas se foi assim, quem levou o revólver embora dali? Pois o revólver foi encontrado dentro da casa junto à porta de um dos quartos do andar superior, o quarto de Wargrave. O comissário perguntou: alguma impressão digital na arma?
Sim, senhor, de Vera Claytorne. Mas caramba, então! Sei o que vai dizer, senhor, que foi Vera Claytorne, que ela atirou em Lombard, entrou na casa levando o revólver consigo, derrubou o bloco de mármore sobre a cabeça de Blor e depois enforcou-se. O que é uma teoria bastante plausível até certo ponto. Há uma cadeira no quarto dela, em cujo assento há marcas de algas, assim como nos sapatos dela. Aparentemente, ela subiu nessa cadeira, enfiou a cabeça no laço da corda e depois deu um pontapé na cadeira. Mas aquela cadeira não foi encontrada caída no chão. Estava como todas as outras cadeiras, colocada contra a parede na posição correta. Isso foi feito depois da morte de Vera Claytorne, por alguma outra pessoa. Assim, resta apenas Blor. E se o senhor me disser que após ter atirado em Lombard e induzido Vera Claytorne a enforcar-se, ele saiu para o terraço e derrubou sobre si mesmo um pesado bloco de mármore amarrado a uma corda ou coisa parecida, bem, eu simplesmente não acreditarei no senhor. Ninguém se suicida dessa maneira. Além do mais, Blor não era esse tipo de homem. Nós conhecíamos o tal Blor, e ele não era um homem que pudesse ser acusado de ter desejo de justiça abstrata. Concordo, disse o comissário. O inspetor Mayne concluiu. Portanto, senhor, devia haver mais alguém na ilha. Alguém que pôs tudo em ordem depois que a matança toda chegou ao fim. Mas aonde estava ele durante todo esse tempo? E aonde foi parar? Os moradores de Sticklehaven estão absolutamente certos de que ninguém podia ter deixado a ilha antes da chegada do barco de resgate. Mas nesse caso, parou de falar. Esperando uma conclusão, o comissário assistente repetiu a última parte da frase. Nesse caso, Mayne suspirou, balançou a cabeça, inclinou-se para a frente e disse: mas nesse caso, quem os matou